Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like porque ajuda o meu trabalho desse lado. Beleza? Finalmente no nosso vídeo para a gente poder fazer as análises aí um pouco mais completas, né? Pode ficar interessante, vai ter volatilidade, tá, pessoal? Agora, dia 20 de janeiro, segunda? 18, 19, 20. Na segunda-feira, vamos ter a posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos, tá? Então, eu já venho alertando nos vídeos de fechamento que vai entrar volatilidade, tá? Então, bastante atenção, seja para cima ou seja para baixo, vai entrar volatilidade. Partindo para o Ibovespa, tá, pessoal? A gente conseguiu mapear bem essa movimentação para baixo do Ibovespa. Entrou nessa região de vazio gráfico, deixa eu tirar isso aqui já com vocês. Testou a zona dos 118 e 500 que a gente comentou, defenderam aqui essa região. E, pessoal, o Ibovespa rompendo aqui o 123, olha, ganha espaço para fazer uma movimentação um pouco mais para cima, assim como eu comentei com vocês. Vejo possibilidade do Ibovespa, caso seja para cima, voltar a testar pelo menos o 129 aqui, tá? Que é esse ponto de inflexão aqui, olha, que deu início a essa última forte movimentação de baixa. Se a gente pega para olhar o gráfico semanal, vamos dar mais ênfase no semanal e no mensal que eu quero compartilhar com vocês, porque a gente está encaminhando para o final de janeiro já, né? A gente deixou uma barra interessante compradora no gráfico semanal, em cima do último fundo da forte movimentação de alta que a gente teve, né, no Ibovespa, que foi essa região de 118.500. Na semana retrasada, deixou um padrão de martelo invertido. Essa semana deixou uma barra compradora, onde ele perde a mínima, ele chama vendedor e volta a fechar acima. Eu comentei esse mesmo contexto com vocês nos vídeos de fechamento no gráfico diário, inclusive comentando a possibilidade de uma operação no BOVA11, tá? Que eu abri aqui para a gente acompanhar também no meio da semana. Olhando isso, a gente tem a possibilidade de voltar um pouco mais para cima, até porque tem essa linha de tendência de baixa, então tem um espaço para voltar a testar aqui. Lembrando, isso aqui não altera a tendência de baixa ainda, que a tendência permanece de baixa. É só a questão de uma correção um pouco mais ampla para cima, caso houver, dado que a gente chegou num ponto de inflexão, ou seja, um suporte aqui interessante, a gente começa a ver defesa compradora, tá? Agora, outro ponto, a gente tem média móvel de 200 passando aqui embaixo. Tá, olha, essa média azul mais clarinha é a média móvel de 200, tá? Eu tô trocando um pouco as cores das médias, tá, pessoal? Porque tem meio que um toque, tô encontrando uma cor ainda para mim conseguir deixar, tá? Enfim, só um adendo aí, né? Tem a média móvel de 200 aqui também, olha. Então coloquei as médias aqui só para colaborar com a análise, tá? Ó, média móvel de 200, junto em cima de zona de suporte, então entendo ter a possibilidade de uma correção um pouco mais para cima. Agora, se a gente olha o gráfico mensal, a gente está em cima da média móvel 50, tá? Em cima da média móvel 50, deixa eu tirar essas médias agora. E a gente pode fechar o gráfico aqui de janeiro com a possibilidade, olha aqui, ó, de um candlezinho, de certa maneira, comprador, depois de 1, 2, 3, 4 meses de baixa. Se a gente pega e olha aqui um pouco para trás, a gente vai reparar dentro do Ibovespa, olha, 1, aqui vamos considerar lateral, né? Mas 2, olha, uma sequência de baixa, depois ele faz uma movimentação de alta. Aqui para trás novamente, olha, 1, 2, 3 meses, uma movimentação de alta. Aqui para trás também, 1, 2, né? Aqui lateral, olha, aqui, faz uma movimentação de alta. Então, novamente, olha, 1, 2, 3, 4 meses de baixa, possibilidade, olhando esse cenário aqui para trás, a gente fazer uma movimentação um pouco mais para cima, mesmo que seja apenas uma correção para depois largar um topo aqui descendente, se for o caso. Eita, deixa eu ajustar aqui. Só para deixar um topo descendente aqui, mais baixo que o topo principal, que renovou máxima histórica na faixa de 137. Aí sim que a gente vem para fazer mais uma pernada de baixo. O próximo suporte é lá embaixo no 112. Mas aí depois a gente atualiza isso, se de fato o cenário se desenhar assim. Ok? Dito tudo isso, vamos dar uma olhada rápida no dólar. Ainda está enroscado pelo diário, vamos dar mais ênfase no semanal, dado que eu já olho mais o diário ali todos os dias.
Gráfico semanal do dólar, em cima da média móvel de 9, com candle aqui de rejeição, zona bastante compradora para o dólar. Deixa eu tirar as médias. A gente tem também último topo de resistência aqui, olha, sendo testado agora como um suporte. Então é um cenário bastante comprador ainda para o dólar, tá? Tanto que no rompimento da máxima do dólar era só numa compra de semanal. E né, não é uma certeza absoluta, mas quando a gente tem dólar para cima, bolsa para baixo. Pode acontecer dos dois subir? Até pode, só que não é o mais raro. Então, toda aquela análise que eu comentei do Bovespa já fica um pouco um sinal amarelo ligado, porque a tendência permanece de baixa, apesar da possibilidade de uma correção ainda mais para cima, o dólar está numa região de fato interessante compradora, então tem que tomar cuidado, beleza? E o dólar está em tendência de alta, né? Já no gráfico mensal, vamos colocar as médias aqui, olha, o dólar está um pouco afastado da 9, então também seria normal, não seria nada fora do normal se a gente ainda visse o dólar descansar, viesse um pouco mais para baixo aqui, perto da média móvel de 9. Tá? Uma região bastante compradora de correção para o dólar é essa zona aqui dos 5.850, ok? Pelo aqui o gráfico semanal, tá? Aí sim, olhando ali o mensal, já fica um pouco mais clara a possibilidade de uma correção ainda para ele ajustar ali o gráfico mensal, né? Que é a tendência primária do dólar. Então, no gráfico mensal do Ibovespa, a gente está esticado ali na venda, está cansado na venda. E no gráfico do dólar, a gente está um pouco cansado na compra. Então, seria normal a gente ter uma inflexão do dólar continuar um pouco mais para baixo corrigindo e a nossa bolsa fazer uma movimentação para cima corrigindo. Beleza? Mas não altera a tendência principal dos dois ativos. Tem que sempre lembrar disso. Então, no momento, ainda vejo possibilidade de trades mais curto. Tá? Dito isso, vamos dar uma olhada rápida pelos índices. Eu não vou passar no diário, eu vou passar rápido pelo semanal, para a gente não perder muito tempo aqui. Gráfico semanal do índice financeiro também numa região de suporte interessante, né? Ele chega a perder o último fundo e agora ele volta a fechar acima, também deixa um padrão de martelo invertido, que é confirmado na semana passada com o corpo do candle fechando acima do corpo do martelo aqui invertido, né? Agora me fugiu agora, me deu um branco, eu não lembro se para confirmar o martelo invertido ele precisa fechar o candle seguinte o corpo acima da máxima do martelo ou acima do pavio. Mas enfim, de qualquer jeito aqui os dois contextos ele teria confirmado. Mostrando a possibilidade de uma correção, quem sabe continuar o movimento um pouco mais para cima aqui, rompeu e confirmou rompimento de linha de tendência de baixa também aqui de médio prazo, né? Então, vamos ver. E lembrando que o índice financeiro é um setor aí que é bem relevante para dentro da nossa bolsa. O setor imobiliário está um pouco mais fraco, acaba sofrendo bastante por conta dos juros altos, né? Então não achei nenhum ativo assim interessante no gráfico agora, pelo menos para curto prazo, tá? Ainda está bem fraco. O IEX, que é o de elétrica, também possibilidade de fazer uma movimentação para cima. A gente vê aqui em linha reta, né? Chegou a cair aí 20%, o que para um índice é muita coisa. Chegou aqui no meio do caminho, começa a perder um pouco de força vendedora, deixou um martelo invertido também, olha, foi confirmado semana passada. Veja a possibilidade da gente jogar uma movimentação um pouco mais para cima dentro do setor elétrico. Setor elétrico, eu achei alguns ativos assim interessantes, eu trouxe só um aqui para vocês durante a semana, se for melhorando o contexto, eu trago aqui, beleza? Partindo então para os ativos depois de 8 minutos, YouTube é um dos ativos do setor financeiro, tá? Não acho que tá bom para compra nesse momento. Porém, ele rompeu uma linha de tendência de baixa, depois de fazer uma longa correção, chegar lá no ponto de suporte de médio prazo, né, que foi a base de sustentação para a última estrutura forte de alta que o papel teve. Aí, claro, deixou uma barra de exaustão. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Deixou uma barra de exaustão, acionou um engolfo de alta, fez uma movimentação e fez um pivô. Olha. Movimento. Lasqueira, tá difícil trava-línguas. Movimentação de alta. Movimentação de alta, correção, fundo ascendente, pivô de alta aqui confirmado. Então ele aciona um pivô de alta e rompe ainda junto a linha de tendência de baixa no momento. Tá? Veja uma possibilidade aí de jogar para cima, trabalharia com possibilidades de alvo. Primeiro aqui, ó, para essa região dos 33,50 e depois um pouco mais para cima aí na região dos 35, tá? Mas
sinceramente, não me agrada ainda alvos muito longos, não. Então, eu trabalharia com alvos um pouco mais curto, ajustando o stop ali, se protegendo mais, um pouco mais ainda recuado, ok? Cadê minhas médias? Deixa eu olhar o semanal para comentar. Olha lá, o semanal, mesma situação. Também martelo invertido na semana retrasada, que confirmou na semana passada. Olha lá. Tá vendo o martelo invertido em cima de uma zona de suporte onde tem pressão compradora? Eu vou procurar por validações de compra próximo a essa região. Dado que se a gente tira o zoom aqui, a gente ainda tem um ativo que a força predominante de longo prazo, de médio prazo, ainda é de alta. Tá? Chegou próximo de uma zona de suporte interessante, reagiu, o mercado um pouco cansado de cair, vejo uma possibilidade para cima. Aqui eu aguardaria uma correção, tá? Aguardaria uma correção. Para onde? Aqui, olha. Deixa eu tirar essas médias agora. Sou comprador de YouTube, queria um pouco mais para baixo aqui, olha. Uma correçãozinha para essa região. Deixa eu ver onde fica esse ponto, ó, 31,56. Eu vou marcar aqui para a gente acompanhar durante a semana. Se vier essa correção durante a semana, eu trago para vocês nos vídeos de fechamento. E se por um acaso corrigir e eu acabar esquecendo de trazer aqui para vocês, porque tem bastante ativo, enfim, mas é difícil esquecer de YouTube, vocês me cobrem nos comentários que eu trago aqui para vocês, porque o YouTube está chamando atenção, tá? Então se ele voltar para essa zona aqui, olha, eu acho bem interessante, que é a região dos 31,68. Tá? Aqui eu acho interessante, entendendo a possibilidade dele fazer isso aqui, olha. Ele vem, corrige para essa região, faz um fundo e aí sim tenta pivotar para cima, tá? Tenta pivotar para cima. Aí sou comprador aqui próximo dessa região de 31,70, claro, havendo ali um gatilho interessante alinhado, beleza? Tá? Acho interessante aqui essa região de YouTube, tá? Para tentar buscar alvos aí lá naquelas regiões dos 34,20. Podemos marcar aqui também que seria esse último fundo. A gente marca aqui, vou marcar aqui de vermelho para não ficar muita coisa, e um pouquinho mais para cima. Como eu disse, prefiro trabalhar um pouco mais com alvos curtos, tá? Não são alvos tão longos, tá? E trabalharia com essas possibilidades aqui. Prio 3 também acho bastante interessante, tá? A gente alinhando esse contexto com a volta de fluxo comprador dentro do petróleo, já começa a chamar a atenção para o 3. A gente teve um pico de volume há 3 dias atrás, né, na quarta-feira. A gente teve um pico de volume comprador. Eu tinha comentado com vocês sobre fugiu a palavra, divergência de alta, né, onde a gente tem aqui, olha, fundos mais baixos no preço e fundos mais alto no indicador, olha. Tá? E se a gente fosse traçar aqui também, a gente teria essa linha de tendência, olha, aqui no curto prazo, que ela foi feito o rompimento, ela fez um pivô, né? Olha, ele faz esse movimento, ele rompe esse topinho, ele rompe esse topo, volta a corrigir, vejo aí possibilidade e sou comprador de Prio 3, tá? E olha lá, também tem o setup da média, né? Ele rompe aqui as médias para cima, rompe topo, faz o pivô e volta na 20, na 9 e na 50 ainda. Tá? Então sou comprador de Prio 3 já no rompimento da máxima. Não me surpreenderia se já abrisse com gap na segunda-feira também, tá? Então tem que ficar atento. Região dos 42,81 acho interessante uma compra de Prio 3. Um stop mais curto é a região da mínima aqui, olha, 41,09, um stop de 4,25. Eu colocaria um pouco mais para baixo, tá? Daria um pouco mais de espaço, deixaria um stop de 5%, 5,5%, ok? Aí alvos para cima, deixa eu tirar essas médias aqui, a gente pode projetar entre esse fundo e o rompimento desse topo. Ó. Só jogar para cá, vou jogar para cá para poder aparecer lá. Deixa eu jogar para cá. O rompimento dessa congestão aqui, olha. Rompimento dessa congestão aqui, esses são os alvos. 42. 42 não, perdão, 46 e 42, tá aí o zoom para vocês. 46 e 42, confluência com topo anterior. Olha aqui, então,
de qualquer maneira, já usaria essa região para pensar em fazer pelo menos uma saída parcial. E aí depois tentar trazer aqui, olha, tem outro ponto de resistência nessa região, na zona ali dos 49,80, mas tem o alvo aqui de 1,618 na região dos 49, tá? Então tentaria antecipar um pouquinho aqui abaixo se fosse o caso, lembrando, trabalhando com o contexto de swing trade, que são operações mais rápidas, operações de curto prazo, beleza? É isso que eu vejo para Prio 3. Dado todo esse contexto, a gente teria um stop na média ali de 5 a 5,5. Primeiro alvo aqui na faixa dos 46, um alvo de 8% e depois o segundo alvo de 14%, tá? Então acho aí bem interessante a possibilidade de Prio 3. Vamos dar uma olhada no semanal. Semanal também aqui congestionado, tá? Congestionado. IFR, né, o RSI, perdão, já para cima, a gente tem o MACD cruzando aqui a linha da média, eu vejo a possibilidade de alta, tá? E só para contextualizar, um contexto maior, olha, médio prazo, o papel já vem de uma estrutura de alta e passando por um processo de correção complexa, que é um padrão de megafone. A gente tem rompimento de topos, então topos mais altos e fundos mais baixos, só que uma indefinição de preço. Então ele está próximo dessa região de suporte, tecnicamente próximo a essas regiões de suporte do megafone eu tenho uma compra para tentar trazer até o ponto de inflexão, ou seja, a linha de retorno da resistência lá em cima. Olha, quem sabe ele vem buscar pelo menos esse topo, que foi o último ponto de resistência desse contexto, tá? E aí a linha de retorno mesmo fica só lá em cima no 55. Beleza? Dado todo esse contexto, a hora 33 sigo bem interessante. Compras aqui pelo semanal, tá? Compras aqui eu vejo pelo semanal. Correção lateral em topo. Em cima da média móvel de 9 de 20. Já tinha comentado de compra do papel durante os vídeos aí de fechamento da semana, que inclusive foi pedido de vocês aí, né? No rompimento da máxima desse martelo já está correndo uma compra. O stopzinho está aqui embaixo, ó. O stopzinho está aqui embaixo. Colocaria o stop um pouquinho abaixo da média móvel de 20 também, tá? Olha, 22,70 eu colocaria o stop, daria um pouco mais de espaço. Lembrando que a hora 33 é ligado ao ouro, tá? A empresa, ela, ela tem... Deixa eu só dar uma olhada aqui para não falar besteira para vocês. É isso mesmo, olha. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É uma mineradora canadense, tá? Com foco na exploração, desenvolvimento e operação de projeto em ouro, cobre e outros metais nas Américas, ok? Então é muito correlacionada com o ouro, a gente vê que o ouro está numa tendência de alta também lá fora, então vejo a possibilidade dela continuar essa tendência de alta, dado que o papel já vem trabalhando numa tendência de topos e fundos ascendentes, congestionado em topo, ou seja, dentro de uma tendência de alta, ele vem aqui e faz um retângulo, olha, pode chamar aí de... Retângulo é o melhor nome, né? Quem é um pouco mais conservador, aí tem que esperar o rompimento lá em cima, tá? Mas, com esse martelinho aqui, eu já pagaria para ver. Só tem que tomar cuidado, pessoal, porque o stop é de 10%, tá? Então é uma operação que para curto prazo 10% eu não vejo sentido. Então é um papel que eu trabalharia aí com prazo um pouquinho maior, de médio prazo, tá? E aí iria ajustando ela. Mas acho interessante sim, porque no diário ainda não tem nada. No diário, quem quer comprar, aí tem que esperar o rompimento do topo. Vamos lá, tem que esperar o rompimento do topo, uma correção, para ir tentar comprar pelo diário, tá? O diário ainda não tem compra. Engie 11, setor elétrico, acho interessante. Vamos olhar aqui sem as médias. Em cima de uma zona de suporte interessante, olha, deixa eu colocar no semanal. Olha essa zona de suporte de Engie 11, uma zona de defesa compradora muito forte e de longo prazo, tá? Bem antiga, vem aí desde 2020. Até mais para trás, né, olha. Na verdade, ela vem aqui, olha, desde a região de 2018, 2019, tá? Então, uma zona aí bem importante de suporte. A gente vê o setor que apanhou bastante nos últimos meses, então veja a possibilidade aí de uma movimentação para cima, tá? A gente também tem divergência aqui, ok, pessoal? Por isso que eu trouxe para vocês. Fundos mais baixos, trabalhando inclusive com um canal de baixa no curto prazo, olha. Fundos mais baixos, eu tenho aqui já uma sinalização de possibilidade de esgotamento dessa venda, pelo menos no curto prazo, podendo fazer uma movimentação, seja uma correção um pouco mais para cima. Vejo possibilidade de Engie 11 voltar pelo menos testar aqui essa resistência, ou seja, a linha de retorno do canal de baixa, tá? Sou comprador já nessa região dos 36
1,75. O stopzinho colocaria um pouco abaixo dessa mínima aqui, olha, para tentar trazer até aqui uma parcial. E aí aqui tem que esperar, tá, pessoal? Esperar o quê? Tem que avaliar como é que ele vai chegar aqui, olha. Se ele chega aqui com força, ok, eu faço uma parcial e seguro um residual. Dependendo de como ele chegar aqui, como for a reação durante essa semana da bolsa, aí eu finalizaria toda a operação aqui, tá? O stopzinho aí fica na média de 5,31, na região dos 34,99, colocaria nos 34,95 no mínimo. Stop de 5,43, até o ponto de resistência aqui tem 6%, tá? E depois, se ganhar força de fato, fazer uma correção um pouquinho mais ampla para cima, a região dos 42 tem um ponto de resistência interessante, que ali eu provavelmente largaria a posição, tá? Que é mais ou menos essa região aqui desses antigos fundos, olha, na faixa ali dos 41. Aí a gente já está falando de 13%, ok? Também acho interessante. JBSS está na região de sobrevenda do RSI, em cima de uma zona de suporte interessante, e deixou um martelinho invertido também, olha. Então, no rompimento da máxima desse martelinho invertido, tentaria uma compra, com um stopzinho um pouco na mínima dele, um stop de 3,72, para tentar uma movimentação um pouco mais para cima, tá? Se a gente olha o semanal não tem nada. Só para contextualizar para vocês, zona de suporte interessante aí para a JBSS, que foi seu antigo topo histórico, na região dos 32 e 42. Tá? Então, zona aqui de fundo bem importante. Agora o que me chamou a atenção, deixa eu ver se foi JBSS, eu não estou falando besteira. Cadê as médias? Tá chegando na média móvel de 9 do gráfico mensal. Tá? Então, eu acho interessante tentar uma comprinha pelo diário, com base nessa média móvel mensal aqui do gráfico de JBSS, tá? Ficaria um pouco mais contente se essa movimentação já tivesse vindo um pouco mais para baixo, né? Já tivesse testado a média móvel de 9 aqui, ok? Ele ainda pode querer pegar essa liquidez, ele pode ainda fazer uma movimentaçãozinha para cá, jogar aqui embaixo, aí sim ele fazer a movimentação para cima, ok? E aí, compras nessa região aqui dos 34,90, tentaria trazer para o curto prazo a região ali dos 37,70, tá? Mas assim, é um contexto que eu esperaria mais durante a semana, tá? Porque o setor aí acabou perdendo bastante força nessa última semana, tá? Então eu ficaria um pouco mais atento. Não sei se já tomaria posição no início de semana, tá? Tem que ver como é que vai abrir nossa bolsa na segunda-feira, como é que vai fechar principalmente. VEG3 também, tá, pessoal? Me chama muita atenção o papel, mais com base no gráfico semanal e no gráfico mensal, principalmente. Papel fortíssima tendência de alta, passando aí por 1, 2, 3, 4, agora em janeiro, quinto mês consecutivo dentro dessa lateralização em topo, ou seja, a gente vem de uma movimentação de alta. Quando temos a consolidação, a expectativa maior é que o movimento ele siga a favor do movimento vigente, que nesse caso ele é de alta. Então, acreditando nessa retomada de alta de VEG, que já ganhou bastante força na última perna de alta, o gráfico semanal está muito interessante e dando compra ali de média móvel de 20, né? Olha, média móvel de 20. Quem tomou posição aqui pelo semanal, que inclusive eu comentei com vocês, não foi estopado, olha. Era na máxima, stopzinho um pouquinho abaixo da mínima. Ele chegou numa primeira puxada e retornou tudo. Vem para a média móvel de 20 novamente, deixa aqui um fundo mais alto já que esse fundo aqui anterior e mostrando a possibilidade de retomada de alta, tá? Então siga o comprador de VEG3, mesma região, compra na região de 54,20, stopzinho eu colocaria um pouco aqui mais para baixo, entendendo o contexto do gráfico mensal e a possibilidade dele voltar para romper esse topo na região dos 59,60, tá? Então é um papel que me agrada muito. O stopzinho ficaria na região dos 51, colocaria um pouco mais para baixo, tá? Colocaria ele nos 50,84, um stop aí de 6,83. Só para ele retornar até o topo, a gente já está falando de 10%. Aí você pode pensar em fazer uma parcial, se for para curto prazo. Bem interessante tentar carregar o residual aí para cima, né? E era para projetar esse alvo, essa movimentação aqui para cima, entre fundo e topo dessa consolidação. Primeiro o alvo 63,50, depois 67,90. Show de bola? Carrefour contra a tendência, então já tem que tomar um pouco mais de cuidado.
Também tem divergência, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, tem divergência também. Divergência também, olha. Tá um pouco mais complicado o contexto, né? A melhor comprinha foi aqui embaixo. Eu não sei se eu comentei com vocês durante a semana, mas a melhor comprinha foi aqui, olha. Ele perde o fundo nessa barra, deixa eu dar um zoom. Ele perde o fundo nessa barra, olha. O fundo tá aqui. Ele fechou abaixo. O que acontece no dia seguinte? Ele perde a mínima e volta a fechar acima, um martelinho. Compra na máxima, stopzinho na mínima. Aqui ficou muito bem posicionado. Se alguém pegou aí, deixa aqui nos comentários e, porra, parabéns, tá? Comprinha de contratendência muito bem encaixada para tentar trazer até aqui em cima, né? Esse é o contexto. Quem comprou esse martelinho já pode pensar em fazer uma parcial ou largar a operação aqui, trabalhando com um contexto de curto prazo, né? Mas também tem divergência. Fundos. Eu começo daqui, ó. Fundos mais baixo. Fundos no RSI mais alto. Tá? Ah, mas é só porque deu divergência, ele vai subir? Não, ele pode continuar caindo e continuar com divergência. Mas a questão é, ele mostra, o indicador mostra que se no preço a gente tem a movimentação de baixa com fundos mais baixos, mas no indicador ele não acompanha, pode ser uma fraqueza de venda, fazendo a movimentação para cima, indo em linha com o que eu comentei do Ibovespa, ok? E aí se a gente vai para o semanal, o que a gente tem? O mesmo contexto que eu acabei de comentar no martelinho do gráfico diário, só que agora olhando o gráfico semanal. Olha lá, pelo gráfico semanal, o que ele faz? Perde a mínima nessa semana e volta a fechar acima. E deixou o quê? Um martelo. Compra de semanal, qual que é o contexto? Rompimento da máxima, tem uma compra, stop na mínima. Acreditando que ele pode fazer uma movimentação aqui um pouco mais para cima. Eu buscaria, olhando aqui pelo semanal, a máxima dessa barra aqui, um retorno para essa linha de tendência aqui de médio prazo, que é um ponto de resistência importante que está passando. Tá? Então, acho bem interessante. Pelo semanal, olha, até aqui tem 30%, contra um stopzinho, claro, de 10, dado que o valor nominal do papel ele é abaixo de R$ 10, né? Então percentualmente ele fica maior, tá? Mas a diferença é 60 centavos por ação do stop, tá? É 0,58. Mas acho interessante Carrefour sim, tá? Contra a tendência. Vivo também chamou atenção. Junto aqui com todas as médias, olha, querendo romper o canalzinho de baixa, tá? Se a gente fosse ajustar aqui, ele até rompe, mas se a gente considerar os pavis aqui, olha, ele não rompe, né? Então ele ainda está brigando aqui nesse ponto de resistência, ok? Brigando no ponto de resistência. Ele já rompeu a congestão aqui embaixo, olha. Ele rompeu essa congestão aqui embaixo. Essa aqui ele já rompeu. Tá? Essa aqui ele já rompeu. O volume ainda baixo, um pouco acima desse outro fundo aqui anterior. Possibilidade de dar uma jogada para cima. Se a gente olha no semanal, mesma situação. Martelo invertido em cima de uma zona de pressão compradora, que é essa região aqui, olha. Região compradora em cima do último fundo que deu início a essa última movimentação de alta, antes dele iniciar essa movimentação de baixa aqui. Okay? Então ele chega aqui nessa zona de suporte novamente, com o volume aqui caindo, deixou um padrãozinho de reversão, que é esse martelo invertido que foi confirmado na semana passada. Eu vejo a possibilidade para cima. Pelo semanal, você tem a possibilidade de comprar já na máxima com stop na mínima, ou fazer o que eu já comentei com vocês aqui. Dado o contexto de mercado, qual seria uma possibilidade aqui que inclusive eu gosto? Ao invés de eu comprar 100% da posição que eu entraria aqui na região da máxima dos 49,37, o que eu faria? Passaria retração de FIBO entre máxima e mínima dessa barra, montaria metade, os 50% da posição no rompimento da máxima, e os outros 50% da posição tentaria pegar numa correção. Tá? Tentaria comprar numa correção aqui na região dos 50%, do 38%. Tá? Olhando isso aí lá pelo diário, seria a gente ver Vivo ali voltar para a região dos 47,94. Tá? Agora, trade mais curto, ali eu mostrei o gráfico semanal. O trade mais curto é o rompimento da máxima aqui, olha, dos 49,40 eu tenho uma comprinha. E o stop, se esse de fato aqui for o fundo, se ele não perde esse fundo e vem para romper topo, o stopzinho aqui embaixo. Já nesse fundo, stop mais curto, operação de curto prazo, ou jogaria o stop um pouco mais aqui para baixo. Tá? Essas as possibilidades.
Só tem que tomar cuidado porque tem um ponto de resistência muito forte em Vivo 3 aqui já, tá? Então isso não me deixa não me deixa muito confortável, que é essa região aqui, olha, que inclusive está marcado já em vermelho. Essa aqui, olha. Essa região aqui, ó. Importante zona de resistência, tá? Então eu ficaria bastante atento se ela vier testar essa região para ver como é que o preço vai se comportar, tá? Mas acho interessante aí, vivo sim, para a semana que vem, tá? Deixa eu ver o que, que tem aqui. Também divergência, olha lá. Já ia esquecendo, porque teve bastante divergência. Fundos mais baixo no preço, fundos levemente mais alto no indicador aí do RSI, ok? Agora deixa eu ver se era vivo que estava bonito no gráfico mensal. Cara, deixa eu ver, cadê as médias? Era vivo mesmo, olha, já esqueci de comentar com vocês. No gráfico mensal, cara, tá em cima da média móvel de 20, olha, depois de vir de 3 meses consecutivos de queda. O que a gente teve aqui anteriormente também, olha, a mesma análise que a gente fez do Ibovespa. 1, 2, 3 meses de baixa, em cima da média móvel de 20, próximo de um ponto de região compradora, né, antigo ponto de resistência que agora funcionou como suporte, inflexão compradora. E agora, de novo, 1, 2, 3, próximo de média móvel de 20, acima do último fundo, ainda dentro de uma tendência majoritariamente com topos e fundos ascendentes, eu vejo a possibilidade dele continuar essa movimentação para cima, tá? Então eu acho interessante aí vivo sim. Cadê? Vamos ver aqui. CSMG3 acho interessante também mais pelo gráfico semanal e mensal, olha lá. Semanal está em cima da média móvel de 20. Olhando o gráfico diário, cara, adicionar um pivôzinho. Aqui eu gosto desse risco, tá? 22 com 0,5 aqui eu vejo uma possibilidade de compra no papel. Um stop mais curto, 21,10. Não gosto por conta da volatilidade que o papel tem de um stop de 4,40, tá? Então eu colocaria um stop mais para baixo. 6,95. Mas é claro, tá, pessoal? Depende muito do seu apetite a risco, do seu gerenciamento, ok? Mas eu acho interessante mais olhando ali para o gráfico mensal, tá? Para o papel tem espaço para trabalhar um pouco mais aqui para cima. Mas o gráfico diário, de fato, ele não está um dos melhores, não. Ok? É mais o semanal e mensal mesmo. A gente pode considerar a possibilidade da formação de um OCOI, né? Olha. Ombro, cabeça, ombro invertido. Pode-se desenhar, que aí confirma de fato aqui no pivôzinho. Então, bastante atenção aí durante a semana, tá? Entrou volume comprador, olha, em cima dessa zona de suporte, que é uma zona de suporte interessante. A gente tem aqui o RSI trabalhando para cima. Olha o OBV que me chamou a atenção também, já ia esquecendo. O OBV já fez o pivô, tá? Por isso eu comentei do pivô pelo diário. Já fez o pivô aqui, no preço ainda não. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Semin 3, mesma coisa. Comprador também pelo semanal. Deixou aí um candle doji em cima de uma zona de suporte, olhando pelo gráfico semanal, em cima do suporte anterior. Suporte anterior, onde foi? Fundo, aqui nessa região. Onde foi o fundo dessa vez, por enquanto, aqui nessa região. Né? Então, comprador aqui, olha, stopzinho aqui embaixo para tentar uma movimentação para cima. Trabalharia com ponto de resistência aqui nessa faixa do 5,79. Gráfico semanal, stop de 10%. De novo, percentualmente grande o stop por conta do valor nominal baixo do papel, tá? Mas o stop aí é 50 centavos por ação, ok? Até aqui em cima você tem 12% para buscar. E o diário também aqui ganhou um pouco de força no final de semana, né? Pivotando aqui também no RSI, vejo a possibilidade de voltar para cá, olha. 5,45, depois um pouquinho mais longe aqui, 5,80. SAPRI 11 também interessante, compra de zona de suporte, já tinha comentado com vocês, né, olha. Ele vem, perde a mínima, por isso que eu falei, lembra, não colocaria na mínima aqui, eu colocaria lá embaixo, olha. Colocaria nos 24,57. Agora, de novo, ele perde a mínima, estopou quem colocou o stop aqui na mínima e deixa o engolfo de alta novamente.
Tá? Então vejo possibilidade de compra em SAPRE 11, compra em cima de zona de suporte, 25,83 sou comprador de SAPRE, não colocaria o stop na mínima, colocaria um pouquinho lá embaixo, pelo menos para ver como vai se desenrolar nos 24,65, acionou, andou para cima, subiu 2, 3% para cima, aí eu ajusto o stop para a mínima da barra do dia, que fica ali na região dos 24,89. Ok? Para tentar trazer, olha, até pelo menos essa região aqui dos 27,70, um upside aí de 7,31. Ok? Esse é o gráfico diário. Se a gente olha aqui o semanal, deixou um martelinho em cima de uma zona de pressão compradora, que é essa região aqui, ó. E a mínima dessa barra aqui compradora. Tá? Então isso me chama atenção. E outro para a gente finalizar, VULC 3 também com um contexto mais do gráfico mensal, olha lá. Gráfico mensal, deixa eu colocar minhas médias, o vídeo não ficar longo, 35 minutos já, olha. No gráfico mensal ele acionou o trade de correção já, ó. Ele vem, deixa eu dar um zoom aqui, tem muito rabisco, né? Ele vem 1, 2, 3, 4 meses corrigindo, dentro de uma movimentação majoritariamente de alta, na média móvel de 20, parou na média móvel de 20, olha, o gatilho seria no rompimento da máxima, olhando mensal, tá, pessoal? Rompimento da máxima, ele já rompeu agora em janeiro, o stopzinho foi aqui embaixo, né? Só que primeiro ele vem, perde a mínima e depois volta a fechar aqui. Nesse caso, acionou a compra, o stop está na mínima por enquanto do mês. Levando isso lá para o gráfico diário, deixa eu ver se tem alguma coisa no semanal interessante, é mais o diário. Tem o trade de correção, olha, ele rompe canalzinho de baixa, rompe canal de baixa, rompe canal de baixa, todo esse ponto de congestão aqui, olha, todas as médias aqui embaraçadas, lembra que eu falei para vocês, sempre quando tem esse contexto de todas as médias juntas, aumenta a possibilidade do movimento, quando ele sai para um dos lados, seja para baixo ou para cima, ele entregar uma movimentação um pouco mais direcional. Então, olha, ele rompe, faz uma movimentação de baixa, corrige em uma, duas barras, vem na média móvel de 9, iniciando a semana essas médias aqui vão dar mais uma aproximada do preço, rompeu a máxima da barra de sexta, eu tenho uma compra, não colocaria o stop aqui na mínima, também colocaria um stop um pouco mais para baixo, para dar um pouco mais de espaço para o papel, tá? Dado que é um papel volátil, tá? Então colocaria a entradinha na região de 16,76. O stop eu colocaria abaixo da 200, olha, abaixo do fundo anterior. Colocaria o stop ali na região dos 15,63, tá? Um stop aí de 6,80 para tentar buscar até o topo anterior, daí 8,5%, tá? Então um stopzinho de 6,5 para buscar até o topo ali anterior, 8,5. De novo, acionou aqui, de fato, continuou subindo, subiu 5%, 6%, aí sim o meu stop, que originalmente estava aqui só para dar um pouco mais de espaço para o papel, o ativo acionou a entrada aqui. Segue subindo, dá uma embaraçada aqui, aí sobe. Aí eu ajusto meu stop para a mínima dessa última barra aqui, compradora, e sigo conduzindo para tentar levar até lá o ponto de resistência ou até onde o papel significar que está perdendo força, se esse for o caso. Beleza? Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, hein?